Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma aula para o nosso grande curso. Hoje chegou a hora da gente trabalhar as sociedades de fomento mercantil. As sociedades de fomento mercantil são chamadas de factoring. Aqui você já entende uma coisa, ó, fomento mercantil, fomento de fomentar o quê? O mercado, não é isso? Então, a Sociedade de Fomento Mercantil, factoring, é uma aula bastante específica, uma aula que tem bastante pegadinha, porque é o seguinte, eu vou dar para você a dica. As sociedades de fomento mercantil não são consideradas instituições financeiras. É claro que o examinador quer cobrar isso de vocês. Vem comigo, vamos lá. Primeiramente, um breve conceito, o que vem a ser essa atividade de factor, né? Professor, eu já ouvi falar muito nisso na minha cidade, inclusive, né, professor, já vi aí pessoas aí próximas à minha pessoa que fazem operações com cheque, né? Professor, como assim operação de cheque, né? O cara vai lá, você vai lá no qualquer estabelecimento, faz uma compra a prazo. Claro, cheque você sabe que é considerado um pagamento à vista, mas a prática bancária diz outra coisa, né? A prática comercial, né? Você dá o famoso cheque pré-datado, não é isso? E aí, o estabelecimento que recebeu aquele cheque pré-datado está precisando de capital de giro, está precisando de suprimento de fundos, vai a alguma sociedade de fomento mercantil e faz o quê? A venda desse ativo, ou seja, deixa o cheque lá e recebe aí o valor correspondente, não é isso? Então, é exatamente isso, né? Então, é o seguinte, factoring, atividade de prestação de serviços, parou, gente, ó. O que é factoring? Atividade de prestação de serviços, ligada à compra de direitos creditórios, né? Professor, direitos creditórios, né? Em especial, cheques, né? Além disso, pode ser o quê? Duplicatas, boletos, né? Assim por diante, originados de um contrato de venda mercantil, muito importante isso, né? Originados por um contrato de venda mercantil, ou seja, tem que ter a relação comercial, desenvolvido por uma empresa comercial, né? Então, tá aí, essa aqui realmente aqui é a essência da prestação de serviços das factories, né? E aí, professor, com isso, cara, só com esse conceito, tá? Você tem que fixar algumas coisas. Primeiro, é prestação de serviço. Segundo, essa prestação de serviço vai ser compra de quê? De direitos creditórios, né? De que um contrato de compra e venda desenvolvido por uma empresa comercial. Só com esse conceito dá para a gente fazer alguns exercícios. Vem comigo aqui, ó. Banestes FCC 2012, cargo de analista. A atuação das sociedades de fomento mercantil, factoring, ocorre. Então, olha só, a atuação das sociedades de fomento mercantil. Você sabe que fomento mercantil, factoring, o quê? É uma prestação de serviços que compra o quê? Direitos creditórios de uma relação comercial de uma empresa comercial. Como assim direitos creditórios? O cara vai lá, faz uma compra com cheque, por exemplo, parcelados em 3 vezes, ele pega aquele cheque e vende esse ativo para terceiros, né? Tem características? Com certeza. Vem comigo aqui. Ocorre o financiamento de seu cliente por meio de um contrato de fiança bancário, errado, né? Não tem nada de financiamento, aí do cliente, né? Assume responsabilidade solidária à empresa cliente ou junto aos bancos? Não, não tem responsabilidade solidária, inclusive aí nós vamos ver que nas operações de factoring nós não temos o direito de regresso, né? Com recursos próprios e de terceiros, captados por meio de depósitos interfinanceiros. E aí, professor? Gente, vem comigo. Factor é o quê? Eu já disse para vocês, factor é uma prestação de serviço. Eu disse para vocês, factoring não é uma atividade, não é considerada, não é uma atividade, não é uma instituição financeira. Quando, vem comigo, é uma instituição financeira, tá? Quando é uma instituição financeira, o Sistema Financeiro Nacional, quando ela é uma instituição financeira, o Sistema Financeiro Nacional vai dar possibilidades de fazer o quê? Captação e aplicação. Então, não tem aqui, ó. Claro, a factoring opera com recurso próprio, positivo, certinho. O erro está aqui, ó. E de terceiros captados por meio de depósitos interfinanceiros. Gente,
Somente instituições financeiras são habilitadas em realizar essa captação por meio de depósitos interfinanceiros, né? D. Com aquisição de créditos de empresas proveniente de suas vendas a prazo. Exatamente, esse é o cerne ou seja, é o centro do quê? Da atuação da sociedade de fomento mercantil, as FECs. Aquisição de quê? De créditos de empresas provenientes das suas vendas a prazo. Professor, venda à vista? Claro que não tem, porque venda à vista já entrou o dinheiro no seu caixa, né? E, sob fiscalização do Banco Central do Brasil. Está errado, né? Como as factories não são consideradas instituições financeiras, elas não estão sujeitas à fiscalização do Banco Central do Brasil. Logo, a alternativa correta é a letra B, D, né? Perdão, letra D de dado, né? Tá certo? O pessoal da medição aí falando assim que às vezes é B e D, eu confundo muito, né? Então aqui é D de dado. Bacana? Então aí, um exercício para vocês aí na qual a gente trabalhou aí vários conceitos importantes. Vamos continuar. Factory é uma operação de fomento comercial, né? Fomento comercial, portanto, não sujeita a regulamentações do Banco Central do Brasil. Muito importante isso, gente. Todas as bancas examinadoras gostam de cobrar isso, já está certo? Então, não sujeita à regulamentação do Banco Central do Brasil. A operação consiste em ceder os direitos creditórios sobre duplicatas a empresas de factoring, recebendo, em contrapartida, um valor de face com deságio e correspondente aos juros e ao spread da operação. Como assim, professor? Eu não entendi. Tudo bem, vamos lá, vamos colocar no nosso dia a dia, né? Você é dono de um comércio, tá certo? Você recebeu um cheque predatado de 30 dias, tá? Normalmente as operações de factories ocorrem em cima do cheque, né? 30 dias, ok. Vamos supor, você pegou esse cheque, está precisando do dinheiro hoje, né? Aí você vai lá, qualquer uma dessas instituições aí de fomento mercantil, você apresenta o cheque, né? Ela vai comprar esse seu ativo financeiro, né? E, claro, você vai receber o dinheiro e não vai ser em R$1.000, tá? Você não vai receber R$1.000, você vai receber um preço menor, tá certo? E esse preço menor, o fator de compra desse fator aí, ele tem aqui, ó, os juros, claro, né? E o que? O spread da operação. O spread da operação, aqui está incluso o que? O risco da operação, claro, né? O risco da operação, além disso, está incluso aqui os custos administrativos e a taxa de juros aí correspondente, né? Bacana, fechou? Então essa é a operação de factory, fiquem tranquilos, porque essa aula o professor trouxe aí vários exercícios na qual tenho certeza absoluta, se você assistir até o final, você vai dar um joinha na aula que você vai gostar, porque você vai aprender tudo, né? Gente, só aproveitando aqui a oportunidade, porque esse slide aqui, a coisa mais importante que ele passa para a gente é isso, ó. Factory é uma operação de fomento comercial. Fomento comercial não é uma operação de uma instituição financeira. Logo, se ele não é uma instituição financeira, não está sujeita a regulamentações do Banco Central do Brasil. Neste sentido, nós temos outras entidades, né, prestadoras de serviços financeiros, né, que não são instituições financeiras. A primeira, as sociedades administradoras de cartão de crédito, ok, e nós temos também, claro, que é o objeto dessa nossa aula, que são aqui as sociedades de fomento mercantil, as factories. Não são instituições financeiras e não estão sujeitas à regulamentação do Banco Central do Brasil. É claro que nós vamos ter uma aula específica sobre administradoras de cartão de crédito. Não querendo ser repetitivo, mas já sendo repetitivo, devido ao meu projeto pedagógico com vocês, meu compromisso com vocês, nós já estudamos uma instituição chamada de arrendamento mercantil, né? Desculpa, arrendamento mercantil, né? Arrendamento mercantil também não é, tá certo? Arrendamento mercantil, que é o leasing, não é uma operação do sistema financeiro. Só que, neste caso do leasing, elas são equiparadas, tá certo? São equiparadas aí a instituições financeiras. Bacana? Então, você tem que ir lá na aula e assistir. Gente, olha, todas as questões, não é todas as questões, a maioria das questões que são cobradas desse assunto aqui, o examinador gosta de confundir o quê? Leasing e operações de factory, tá?
Vem comigo aqui, outro ponto muito importante aqui. A grande vantagem dessa operação é que nela é feita a venda definitiva das duplicatas. Professor, o que significa a venda definitiva das duplicatas? Significa dizer o seguinte, ela é o quê? Fomento mercantil, ela compra o quê? Direitos creditórios. Então, quando a Factory vai lá e compra em definitivo aquele crédito, tá certo? Ou seja, ocorre o seguinte, o fenômeno sem o direito de regresso, diferentemente do desconto de duplicados que ocorre no banco. Professor, eu não entendi isso aqui. Tudo bem, vem comigo, vamos explicar esse cara aqui. Aquele cheque de Milão, tá? Milão, você foi lá, recebeu o cheque na sua operação comercial, tá? Isso é muito importante. Nessa operação comercial, você recebeu o seu cheque, você foi lá na Factory, mandou lá, descontou, e vamos supor que a Factory vai te descontar aí 7% do valor de face, né? Em 30 dias, então você recebeu R$ 930. Tá? Deu a data do vencimento, a Factory no dia vai depositar. No dia vai depositar aquele cheque, né? E aí, professor? Aí vamos supor que o cheque volta, né? E aí? O cheque voltou, a Factory vai cobrar de quem? Gente, vem comigo, como a operação de Factory, tá? Ocorre a venda definitiva, não pode cobrar do cara do estabelecimento comercial. Por quê? Porque não tem o direito de regresso, tá? Então ele vai ter que cobrar, claro, via judicial, a quem? Ao portador do cheque, certo? E aí, professor, o que acontece? Acontece muito aí, eu não queria tocar nesse assunto, mas desde o começo da aula, eu estou tentado comentar isso com vocês, e como sou um cara muito sincero, vou comentar com vocês, né? Essas operações de crédito, o tal do jeitinho brasileiro, tá? Esse jeitinho brasileiro, cara, esse tal do aproveita, arrebenta. O cara está precisando do dinheiro, o que acontece? Ele pega e troca um cheque na Factory, sem o lastro da operação comercial. Rapaz, isso tem tudo para dar errado, né? Porque quando há a relação comercial, há uma compra e venda. Então, nesse caso aí, a compra e venda, não você ir lá trocar o cheque, né? Se trocar o cheque não existe já, isso é agiotagem, tá? Bacana, fechou. Então, eu expliquei para vocês, agora, outro ponto muito importante que você tem que colocar no seu direito, no seu resuminho aí. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar o nosso super projeto pedagógico para o concurso do Banco da Amazônia, BASA 2018, nós do Lá Concursos, nós elaboramos um curso online top de linha, você pode ter certeza absoluta com esse nível de aula que você acabou de assistir. Essa videoaula é uma aula de divulgação do nosso curso do BASA. Nós temos aí muito mais videoaula, isso aí é apenas aí 30%, 40% aí, que 40%, 30% dessa videoaula da videoaula completa. Temos outras videoaulas que não estão disponíveis também no YouTube a título de demonstração. Nosso curso não é apenas videoaula, nosso curso nós temos projeto pedagógico, nós temos guia de estudos, nós temos o personal coach, que é o estudo em regime de metas, ou seja, personal significa pessoal e coach significa treinador. Aqui você tem um treinador pessoal de concursos, inclusive o seguinte, o personal coach, na minha avaliação, é o ponto aí de diferenciação, o ponto de competitividade para os nossos alunos. O aluno que cumpre as suas metas de estudos do LAC Concurso pode ter certeza que vai ficar competitivo. Professor, quanto custa tudo isso? Você não vai nem acreditar. Nosso curso para o cargo de técnico bancário BASA 2018, ponto a ponto do edital, apenas 10 parcelas de R$30, você vai se preparar e vai ficar super competitivo. Bacana? Então dê uma chance, acesse nosso site, faça a sua matrícula, nós temos a cláusula de garantia, durante 5 dias você pode assistir todas as aulas, baixar todos os materiais didáticos, sem custo nenhum, tá certo? Custo nenhum, não gostou, pede para sair, manda um e-mail para o nosso atendimento que nós iremos devolver os dinheiros da sua matrícula. Mas, olha só, papo reto, até o presente momento eu não recebi um cancelamento de matrícula. Você sabe por quê? Porque o produto é bom. Você pode ter certeza. Bacana? Um forte abraço, fique com Deus. Espero vocês aqui no LAC. Fui. Clique LAC.